Oi, minha gente, quero te desejar boa noite, espero que você tenha chegado ao final de mais um dia com a certeza de que deu o seu melhor e que agora é o momento de você descansar, relaxar aqui com a gente, porque você sabe, né, que no Identidade a gente te faz companhia trazendo boas histórias e você também me faz companhia, porque aqui sem você não tem graça, viu, minha gente? Aproveito para te lembrar que estamos também no ntplay.com, tá bom? E no YouTube da Rede Novo Tempo de Comunicação. Então, se você perdeu aí ou quer rever alguma entrevista do nosso programa, é só você acessar essas duas plataformas, assistir, deixar o seu comentário, compartilhar com outras pessoas, vai ser só alegria. Eu vou adorar saber a sua opinião, inclusive sobre o programa, ter a sua participação. Outra coisa importante, viu, é que você está convidado a conhecer o mais novo guia de estudos Deus Me Ouve. Ele foi lançado recentemente aqui pela Rede Novo Tempo de Comunicação, deixa eu só te mostrar aqui a capa, ó. E esse guia vai te ajudar a entender melhor sobre o poder da oração. A oração que é aquela conversa com Deus, a oração que é aquele momento em que a gente se deleita no colo do Pai, entrega as nossas dores, as nossas alegrias, os nossos dilemas, os nossos problemas, enfim. A oração nada mais é do que a gente conversar com Deus. Só que em volta desse assunto surgem sempre muitas dúvidas. Será que Deus me ouve de fato? Será que existe alguma coisa que eu tenha feito que está bloqueando Deus escutar a minha oração? Qual é a forma certa de orar? Tem horário para orar? Não tem horário para orar? E esse guia vai te ajudar a compreender completamente esse assunto. E tudo isso, minha gente, à luz da palavra de Deus. Então foi escrita por um especialista, por um pastor, o pastor Leidivan Ross, que você acompanha aí no Lugar de Paz, mas tudo isso ele escreveu com base no que diz a palavra de Deus, no que diz a Bíblia. Então, é um estudo que tem toda a fundamentação teológica e que você pode confiar nesse conteúdo. Para pedir é muito simples, você chama a gente no WhatsApp, o número é o 012 98244 0077, vou repetir aqui para você, é 12 98244 0077. Você pode mandar uma mensagem pedindo o seu guia Deus Me Ouve, oferecido pelo programa Identidade Geral. Se você não tem um WhatsApp, não tem problema, você pode pegar o seu telefone e ligar para cá. Só que agora já não temos mais nenhum atendente aqui, né? Mas amanhã, em horário comercial, a equipe já está pronta para te atender. E aí qual é o número? 0 operadora 12 2127 3121. Tá aparecendo aí na sua tela as informações. Peça aí o seu guia de estudo, é um oferecimento do projeto Anjos da Esperança. Chega na sua casa de forma completamente gratuita, pelos correios, então com total segurança. Não demore não, já peça aí o seu estudo para você aprender um pouco mais sobre a palavra de Deus aqui com a gente. Eu vou para um breve intervalo, bem rapidinho, já já a gente se encontra para falar de um projeto que tem tornado visível uma população que é nitidamente invisível. Falo das pessoas em situação de rua. É daqui a pouquinho e eu espero você. Há aproximadamente 7 anos, o projeto São Paulo Invisível atua na mudança de sentidos. Porque não basta ter olhos, né? É preciso enxergar. Eles surgiram com a proposta de dar importância ao desimportante, se é que a gente pode falar assim. De dar significado ao socialmente classificado como insignificante. Nosso convidado de hoje, André Soler, lida diariamente com pessoas invisíveis. Quem são elas? Segundo um levantamento feito em 2022 pela Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG, São Paulo tem uma população de rua estimada em 42 mil pessoas. Em todo o país, elas somam 180 mil e ainda assim ninguém as vê. Como um álbum de registros de vida, o projeto São Paulo Invisível reconstitui a trajetória de moradores em situação de rua e publica na internet. Ao apresentar essas histórias à sociedade como em um álbum digital, criado com cuidado para captar cada rosto, o projeto preenche de história e um destino escrito, a vida de quem eles anseiam por salvar do anonimato. André, co-criador do projeto São Paulo Invisível, quer mostrar que há vida para ser vista, notada e amparada nas ruas, nos bancos das praças, nas noites frias que São Paulo tem, e para isso tem mobilizado uma grande equipe que age além do ambiente virtual, que vai às ruas entregar alimento, roupas de frio,
abraços, escuta. É por isso que hoje eu recebo aqui o André Soler para falar da realidade de pessoas em situação de rua e a ONG São Paulo Invisível. Seja muito bem-vindo ao Identidade, viu, André? Para mim é um prazer estar aqui compartilhando um pouco mais sobre a SP Invisível. É uma ONG, como você já disse, que conta essas histórias de pessoas em situação de rua para a gente conscientizar a sociedade e mudar essa realidade. A gente vem cada vez mais trabalhando com projetos de impacto com a população em situação de rua, para que essa população possa ter novas oportunidades de se reinserir na sociedade, para que essa população possa ter uma vida mais digna e ter acesso aos seus direitos. Então a SP Invisível cada vez mais tem trabalhado para isso. Eu fico me perguntando assim, inclusive no meu dia a dia, né? Quando eu vou a São Paulo, quando eu estou num grande centro e que tem alguma pessoa ali numa necessidade. E quanto tempo eu passei da minha vida sem enxergar essas pessoas? E aí, quando eu vi nas redes sociais o projeto de vocês, aquilo foi como uma flecha no meu coração. Eu tô até me expondo aqui de dizer isso, sendo super sincera, de dizer, poxa, eu nunca tinha olhado para o lado. É rara, né? Raras as vezes em que a gente vai lá para escutar e ver a história. A gente até ajuda com alguma coisa, mas dar vida àquela vida que está ali, dar escuta, carinho, um abraço, a gente não costuma fazer isso. E aí eu queria te perguntar, por que tornar visível essas pessoas que a sociedade às vezes não quer enxergar? Existem pessoas invisíveis em vários âmbitos da sociedade, né? Sim, a gente retrata a população em situação de rua porque eles são os mais invisíveis na cidade, mas os invisíveis eles estão presentes em vários lugares para onde a gente está. Eu gosto de até dar um exemplo de que, por exemplo, se você está na sua casa e a sua avó mora com você e você não dá atenção para ela, você não respeita a história dela, você não olha para o olho dela, conversa um pouco com ela, dá uma atenção, isso faz da sua avó invisível dentro da sua própria casa. Uau! Então, esse invisível que a gente trata é o invisível da cidade de São Paulo. Uhum. É logo que a gente percebe pontualmente algum outro invisível que vem surgindo. Então a gente já falou, por exemplo, de Brumadinho, quando teve a tragédia em Brumadinho. Então, quando a gente vê que alguma outra realidade está se tornando invisível, que a história dessas pessoas está sendo abafada, a gente corre para fazer esse esforço, né? Gerar essa reflexão social de que aquelas pessoas não podem ser invisíveis. E a população em situação de rua, quando a gente começou a tratar esse assunto, dessas pessoas dando visibilidade para elas, isso foi muito percebido pela sociedade. Foi uma coisa que não fez sentido só para eu e o Vinícius, que somos os fundadores do projeto. Isso foi um sentimento de outras pessoas que estavam compartilhando daquele conteúdo nas redes sociais. Então, quando a gente contava a história, por exemplo, do Clailton, e o Clailton estava ali, e a gente falava, pô, esse aqui é o Clailton, ele tem 30 anos, ele já trabalhou, ele já quis entrar para a faculdade, não conseguiu, ou ele já fez faculdade. As pessoas começam a falar, poxa, essa poderia ser a minha história. Uhum. Por uma questão de escolhas no meio desse caminho, por uma questão de apoio familiar, por uma questão de privilégios que eu tive aí, essa não é a minha história, né? Então a gente cada vez começa a se ver mais próximo dessa realidade quando a gente começa a conhecer a história de cada um e ver como cada um é singular, mas que a nossa singularidade como pessoa também está presente em pequenas coisas no cotidiano do outro. Então a gente começa a criar essa empatia, né? Empatia por essas pessoas e querer ajudar. E foram essas ajudas que a gente recebeu nesses últimos 8 anos que consegue fazer com que a gente consiga mudar essa realidade, com que a gente consiga fazer as nossas campanhas, as nossas ações, pegar cada pessoa em situação de rua e falar assim, olha, isso aqui é para você, isso aqui é único. O que a gente pratica na SP Invisível é algo que a gente chama de cuidado individualizado. Então, independente do que a gente estiver fazendo, o como a gente faz é algo inovador, eu diria. Porque a gente vai até aquela pessoa, a gente respeita o ambiente dela, respeita quem ela é. A gente tem uma série de desejos, né, e de sonhos quando a gente encontra alguém em situação de rua. Desculpa.
Imagina. E a gente fala, poxa, por que você não sai da rua? Por que você não faz isso, fiz isso? Mas isso dentro da nossa cabeça, dentro do que a gente acha que é certo, do jeito que a gente acha de como tem que ser feito. Mas, na verdade, para uma pessoa em situação de rua mudar de realidade, esse trabalho precisa ser feito em conjunto. Ele precisa ser feito do lado das pessoas que conseguem ajudar e também daquela pessoa que está em situação de rua que quer se ajudar. É uma mudança de perspectiva que a gente precisa incentivar, né? Para que ele consiga se enxergar fora daquele contexto. Tudo isso começa a mexer com o imaginário dessa pessoa. E essas possibilidades começam a ser criadas, essas oportunidades começam a ser visualizadas. Porque a população em situação de rua está naquela realidade há tanto tempo e sendo julgada, né, com olhares o tempo todo de que aquela pessoa é pobre, de que aquela pessoa de que a sociedade não queria que ela estivesse ali, e esses olhares fazem com que essa pessoa se sinta cada vez mais, tenha um sentimento de inferioridade, mas ela não é inferior. E a gente precisa dizer, a gente precisa ter todo um trabalho de autoestima com essa pessoa antes de falar e de mostrar para ela essas possibilidades, para que ela queira estar desse lado da sociedade com a gente. Porque eu entendo que foi a nossa estrutura social que construiu a realidade que ela vive hoje. Eu até queria perguntar isso para você. A gente viu ali nos anos de 2016, 2017, uma crescente no número de pessoas em situação de rua. A gente tinha ali uma crise, né? Aí depois veio a pandemia 2020, o que potencializou esse cenário. Muita gente perdeu seus postos de trabalho, muita gente não tinha condição de pagar sequer o seu aluguel. Hoje a gente tem uma questão com a fome também. A gente está no pico do número de pessoas que estão passando fome no nosso país. E aí, por que você acha que esse cenário, a gente já vive esse cenário, né, de fome, a gente tinha um número muito grande de pessoas na linha da miséria, a gente conseguiu tirar algumas pessoas, depois volta. Por que esse cenário? Por que tanta gente na rua? Por que tanta gente passando necessidade? Eu acredito que uma delas realmente é a pandemia. A pandemia foi um fator que impactou bastante a população de rua. Quem é essa população de rua que está na rua hoje? Hoje a gente encontra muito mais mulheres e crianças na rua, coisa que não era tão comum antes da pandemia. Eles tinham mulheres, tinham poucas crianças, mas a gente vê mais essa realidade nas ruas hoje. A falta de condição financeira é uma das coisas que levam as pessoas para a rua, a sanidade mental é uma coisa que leva as pessoas para a rua, a perda de algum ente querido, de algo que sustentava aquela pessoa emocionalmente, é algo que leva pessoas para a rua. Então, todas essas desestruturas, essas estruturas que vêm sendo quebradas na sociedade e que não vão sendo mantidas como algumas políticas públicas que talvez nem afetem a vida de muita gente que está assistindo a gente aqui, que essas pessoas nem sabem que isso existe, porque elas têm o plano de saúde delas, elas não precisam desse tipo de auxílio. Tudo isso faz com que muitas pessoas vão para a rua. O nosso programa voou o primeiro bloco, meu Deus do céu, a gente vai ter que dar aquela pausa rapidinha. Daqui a pouquinho a gente volta com o André falando um pouco mais sobre esse projeto da ONG São Paulo Invisível, sobre esse cenário da população de rua aqui no estado de São Paulo, no Brasil também. O programa está imperdível, minha gente, está só começando. A gente espera você na voltinha. E estamos de volta aqui com Identidade Geral. Hoje o nosso programa recebe o André Solé. Que pena que não é presencial, né, André, para a gente se ver aqui, mas não é por isso que não está sendo aconchegante a nossa conversa. Eu te agradeço demais por você estar aqui com a gente, viu? Uma pena mesmo, uma pena mesmo. André, a gente estava falando, né, sobre essa questão de a gente ver o que é bom pra gente, na nossa bolha, na nossa realidade, o que a gente gostaria, de acordo com as nossas ideologias, a nossa educação, as nossas raízes, enfim. Mas a pergunta que a gente precisa fazer é, e o que é o bom pro outro, de acordo com a realidade dele, dos ensinamentos dele, né? A gente estava falando sobre isso, e isso minimiza aquele julgamento que a gente faz sobre essas pessoas que estão em situação de rua. Porque, de fato, muita gente fala aquilo que você comentou, né? Ah, ele tá porque quer,
Por que ele não sai? Eu não ajudo porque eu estou retroalimentando esse sistema. Inclusive, hoje a gente fala muito sobre a aporofobia, né? Que é essa aversão que as pessoas têm às pessoas mais pobres, às pessoas em situação de rua. E o São Paulo Invisível vem nessa contramão, humanizando essas pessoas. Eu queria que você contasse um pouquinho como é que vocês fazem essa abordagem, né? Você falou sobre a escuta, ouvir a história. Então, conta um pouquinho mais sobre essa abordagem, como que vocês são recebidos. As pessoas têm uma certa resistência quando vocês fazem essa abordagem, como é? Acho que esse foi uma das perspectivas que eu tive que mudar muito na minha vida, né? Eu venho de uma realidade que é bem diferente, com muitos privilégios do que a população em situação de rua, a maioria da população em situação de rua se encontra, né? E quando eu entendi que a melhor forma da gente ajudar o outro, ela está na perspectiva do outro e não da minha perspectiva, né? Isso mudou muito a forma como a SP Invisível começou a acontecer. Porque a gente já escutava a população em situação de rua e dava voz para essa população, né? Nas redes sociais. Mas a partir do momento que a gente começou não só a dar voz, mas usar desta voz para criar coisas que fossem úteis para eles, isso começou a fazer total diferença e gerar muito mais impacto social. Então, ninguém melhor do que a pessoa que sofre o problema para dizer qual é a solução do problema. A gente pode usar de ferramentas sociais, de ferramentas que vão ajudar a gente a construir a solução desse problema, mas a perspectiva de quem a gente constrói esse problema, ela é da pessoa que sofre. Uhum. Então, são essas pessoas que ajudaram muito a gente a construir nossas iniciativas sociais, como o Programa de Empregabilidade da População da SP Invisível, em que a gente dá oportunidades de trabalho para a população em situação de rua, como a nossa cozinha invisível ali também, que é nosso projeto, onde a gente dá curso profissionalizante para a população em situação de rua, e essa refeição que é produzida, a gente distribui também para a população em situação de rua. Quando a população em situação de rua reconhece a gente como um projeto confiável e que realmente está ali para ajudar, essa confiança ela tem muito valor. E ela tem valor quando a gente vai entregar alguma coisa na rua, porque as pessoas sabem que podem confiar naquela marmita que elas estão recebendo, elas sabem que aquilo é feito de uma forma com carinho. Então, é muito comum a gente ser reconhecido na rua. As pessoas verem os moletons da SP Invisível, verem o logo da SP Invisível e falarem, pô, que legal, eu lembro daquele Natal que vocês fizeram lá no centro, eu lembro daquele Papai Noel que vocês trouxeram, eu tenho um boletom do ano passado. Então, esse carinho que a população em situação de rua tem pela SP Invisível, ele é muito emocionante. E isso por conta da gente escutar a população em situação de rua. Eles se sentem representados. Ô André, uma outra coisa que é super legal de vocês é que vocês coletaram tantas histórias que virou até um livro, né? Sim. A gente tem 2 livros, A Cidade que Ninguém Vê e A Pandemia que Ninguém Vê. São livros que retratam as histórias da população em situação de rua. Então, o último livro que foi lançado em 2021, que é o A Pandemia que Ninguém Vê, tem 20 histórias de pessoas em situação de rua, como é que foi para elas esse momento de pandemia. Então, um registro histórico dessa realidade, desse momento. A gente tem mais 20 histórias de profissionais de saúde, porque são profissionais que não puderam estar em casa também, que sofreram com essa pandemia, que ficaram invisíveis ali, a gente entende nessa realidade. Também tem profissionais de cemitério, profissionais de entrega e profissionais de reciclagem. Então a gente retratou esses 5 grupos sociais para entender a partir da perspectiva deles como que eles estavam vivendo esse momento, né, de pandemia. Então a gente tem histórias de profissionais de cemitério que tiveram que deixar a própria casa e ficar longe, um menino que morava só ele e a mãe tinha perdido o emprego, que ela era empregada doméstica, e ficar sozinha e cuidar da família, e ele não podia sair do emprego dele, porque senão a família dele ia ficar sem renda. Então, são diversas histórias diferentes que aconteceram nessa pandemia, e muitas delas a gente não quis que passasse invisível para a gente saber o que realmente aconteceu. É uma outra coisa também que a gente sempre se preocupa é com a questão da violência, né? Porque infelizmente a gente vê aí muita gente que está em situação de rua sendo vítima de violência. Gente que é atacada por outras pessoas a troco de nada, inclusive, né? Vocês têm algum trabalho relacionado a isso, de combate a esse tipo de violência?
quando a gente muda a forma como a sociedade pensa, a gente começa a mudar a forma como essa população é tratada. A gente dá valor para essa população de situação de rua, a sociedade começa a dar valor para essa população também. Então, só o fato de a gente contar a história de uma pessoa, ou até mesmo uma pessoa em situação de rua que faleceu, e a gente deu um nome para essa pessoa, e ela não morreu como indigente, porque a gente sabia o nome dela, tudo isso acho que são formas de humanizar essa população, né? E essa humanização é que eu falo, que essa forma como a SP Invisível faz o que faz, é o que faz toda a diferença quando se trata de cuidar da população em situação de rua. O cuidado é algo que a maioria da população em situação de rua não recebeu antes de estar na rua, e está na rua sem receber cuidado. Então, isso é muito importante para a gente transformar essa realidade. Ô André, temos também aquela questão da construção, né? De colocar, por exemplo, pedras debaixo de alguns viadutos, de impedir uma estrutura que é uma arquitetura higienista dentro das cidades. E aí, menina, um outro problema, né? É uma grande dificuldade que a gente tem também, que é a forma como estabelecimentos tratam da população em situação de rua, né? Evitando que eles possam, às vezes, dormir em algum lugar que seja mais confortável à noite, construindo uma arquitetura que faça com que aquele lugar tenha uma elevação assim, e seja super desconfortável para dormir, então essa população em situação de rua não consegue dormir. É o que a gente chama de aparofobia, né? Arquitetura aparofóbica. Como tudo que você vê, assim, talvez uma praça que tenha um banco, e esse banco tem aqueles assentos de colocar a mão, assim, aquilo é para uma pessoa não poder deitar no banco inteiro. Então, são várias coisas que a gente nem percebe, mas quando a gente para olhar com esse olhar, assim, do que está sendo construído e algumas formas de construção que impedem com que a população em situação de rua possa, às vezes, dormir à noite num lugar mais agradável, né? E como eu estava comentando, a aparofobia, que é essa forma de olhar as pessoas em vulnerabilidade social, ou de construção em vulnerabilidade social, que é essa aversão ao pobre, né? E o que mais a população em situação de rua se sente julgada pela sociedade, ou que a sociedade mais faz que desmotivam essa população em situação de rua, é o olhar. Que o olhar que elas recebem, assim, todos os dias, de você passar e ter aquele olhar de desprezo, de pobreza, porque aquela pessoa é pobre, é o que mais afeta, né? E acho que a SP Invisível vem para cuidar muito disso, do olhar das pessoas, para a gente passar pela população em situação de rua e ver aquela pessoa como um igual, e não com essa distinção. Isso. Como cristão, isso deveria ser inerente do nosso olhar, André, na sua opinião? Nós que somos cristãos, que levantamos essa bandeira, qual que deve ser o nosso olhar? Esse olhar empático deve ser inerente a gente? Com certeza, né? Eu acho que sempre que a gente for olhar para alguém ou conversar com alguém, a gente colocar as lentes dos óculos de Jesus, a gente vai enxergar as pessoas com um olhar muito diferente, né? Às vezes a gente esquece de colocar o olhar de Jesus no nosso olhar, a fala de Jesus na nossa boca, e até o coração, né? Tudo isso parte de um coração, e de um coração que ama, que cuida e que quer ver o bem do próximo. E quando a gente tiver isso mais presente no nosso coração, eu acho que vai fazer toda a diferença para a gente construir isso que a gente estava falando no começo da conversa, né? Uma sociedade que realmente possa ser igual e mais respeitada. Mais agregadora, né? André, muito, muito, muito obrigada, viu, pela sua conversa, por esse bate-papo tão legal, leve e ao mesmo tempo que nos traz essa conscientização. Eu só tenho a te agradecer, viu? E também parabenizar pelo trabalho que vocês fazem aí. Obrigado. A SP Invisível está para servir. Quem quiser participar da nossa ONG, procura a gente no nosso site, SP Invisível, no Instagram, no Facebook, @SP Invisível. Lá você pode se conectar com a gente
E se você se conecta com essa causa, conte com a gente para a gente servir essa população em situação de rua e a gente poder construir uma sociedade melhor. Ai, que legal. Minha gente, muito obrigada a você também que acompanhou até aqui o Identidade Geral, que você possa ter aproveitado, né, a oportunidade de fazer o que o André falou, de colocar as lentes de Jesus nos seus olhos e olhar para as pessoas com mais empatia. Muito obrigada, viu? Aquele cheiro e até a próxima.